Bom dia, queridos irmãos. Que bom estar aqui hoje mais uma vez. Que bom que você veio. Que bom também que você está nos acompanhando pela internet, está aí. E hoje nós vamos continuar dando sequência no estudo sobre quem é o homem, né? Semana passada tive também o privilégio de estar ministrando a aula e nós vimos a pergunta de número 30. E hoje, se Deus assim permitir, nós falaremos sobre a pergunta número 31 e 32 do Catecismo Maior de Westminster, que é dentro ali de uma outra sessão que ainda engloba sobre quem é o homem, mas falando de uma forma muito mais particular que sobre o pacto da graça, né? E hoje a gente vai ver quem é, né, com quem são os lados de um pacto, quem faz o pacto. Nós vamos ver também, se Deus assim permitir, como se manifesta essa graça de Deus no segundo pacto. Semana passada a gente fez um panorama geral sobre os estágios, de como foi revelado ao longo da história a graça de Deus, né? Como primeiramente foi estabelecido ali o pacto da obra com Adão, e que imediatamente Deus já revelou ao homem o seu pacto de graça, lá em Gênesis 3,15, se vocês estão lembrados. Mas antes de começar, eu queria orar com vocês para que o Espírito Santo, como a gente tem falado agora de manhã, né? Falando bastante sobre Deus e Espírito Santo, queria orar com vocês, pedindo para que, né, Deus ministre o nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado, nos abençoando nesse estudo. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor derrama a sua graça maravilhosa todas as manhãs sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, Pai, nos tirou da nossa perdição, nos tirou da nossa condenação, nos dando aquilo que não merecíamos, Pai, que é o seu amor, o seu favor, Pai. E que privilégio é falar sobre esse dom tão maravilhoso que é a graça de Deus, que nos afeta a todo momento. Que privilégio, Pai, é entender isso hoje. Dá, Pai, a sua graça sobre nós, para que entendamos melhor como se manifesta o seu poder em nossas vidas e no meio em que nós estamos, e que isso não seja simplesmente algo teórico, algo sistemático, mas que seja algo profundo em nossos corações, confrontando o nosso pecado e mostrando que nós precisamos desesperadamente do Senhor em todas as instâncias da nossa vida, em todos os momentos, e em todo o tempo. Porque sem isso, Deus, estamos perdidos, estamos literalmente, Pai, condenados sem o Senhor. Te louvamos, Pai, que o Senhor continue fazendo morada no nosso coração, que nós, através da nossa vida, Pai, sejamos coerentes, Pai, com aquilo que nós professamos. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler aqui a primeira pergunta de hoje, baseado no Catecismo Maior de Westminster, que é a pergunta de número 31, que diz o seguinte, essa pergunta: com quem foi feito o pacto da graça? E eu aproveito para que eu queria saber de vocês, o que vocês entendem, quem são, né? Com quem Deus fez o pacto da graça? Com quem foi feito, quem são as partes? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês entendem sobre isso, o que vocês acham. Estamos aqui não para simplesmente acertar, né? Mas para que a gente aprenda todo mundo junto. E aí o Nicolas vai estar passando o microfone, se alguém quiser falar, tá aberto aí para respostas. Com quem foi feito o pacto da graça? Alguém? Pode falar, Nicolas. Aproveita e tá com o microfone. Primeiramente, o pacto da graça foi instituído da parte de Deus para com Adão e Eva, né? O que a gente chama de proto-evangelho. A gente pode... Não está errado, óbvio que não. Mas a gente precisa, dá para aprofundar mais isso, né? O pacto da graça, ela foi feita assim com Deus, mas foi feita com a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, né? Ele é uma das partes do pacto da graça.
Quando a gente vai estar falando sobre pacto, vamos trazer para algo bem da nossa realidade quando quando a gente vai casar. São duas pessoas que estão casando. E por mais que seja a palavra aliança, essa palavra também pode ser traduzida como pacto. Você está trazendo ali a realidade, está deixando explícita uma promessa, algo pactual de fato, algo que você está dando ali, se oferecendo, e existem as condições ali sendo apresentadas também, né? No caso do casamento, existem alguns regimes de casamento, como o regime parcial de bens, regime universal de bens. Então, existem termos e existem partes de um pacto. Isso, pacto antinupcial, né? Então, esse é um termo técnico até mesmo para que a gente compreenda o que significa uma aliança, de fato, né? A aliança não é um objeto, né? A aliança não é um objeto. A aliança, ela é algo que é expresso, é algo que é testificado e instaurado. Então, quando a gente está falando de pacto, a gente precisa ter isso em mente. Existem duas partes. E quando a gente vai falar primeiramente sobre o pacto das obras, que é o que a gente, na nossa linha do tempo, que é apresentado para nós lá em Adão e lá com Eva também, existe um pacto de obras entre Deus, Adão e Eva, representando também toda a humanidade ali, onde era algo muito expresso. Não coma do fruto, porque no dia que dele comer, certamente vocês irão morrer. Era um pacto estritamente de obras. No entanto, o homem não conseguindo fazer isso, a gente viu semana passada, imediatamente é apresentado um pacto de graça. E esse pacto de graça, ele é instaurado na eternidade. A gente falou um pouco semana passada sobre isso, de que na eternidade, Deus, o Deus Trino, ele... na sua perfeição, eles escolheram e foi colocado ali a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, como esse mediador, como essa segunda parte do pacto de graça, né? E a segunda parte agora não está relacionado estritamente à humanidade, o gênero humano, mas está então atrelado aos eleitos, ao povo salvo de Deus, à nação santa, o povo escolhido, que é apresentado ao longo de toda a Bíblia, né? Ao descendente da mulher, lembra quando a gente vê apresentado o pacto da graça, já instantaneamente, logo depois da queda, já é apresentado ali naquele mesmo momento sobre o descendente da mulher, sobre o descendente da serpente, que este lhe ferirá a cabeça, mas o descendente da mulher é aquele que é o Salvador, é aquele que é esperado, né? Então, a gente vê essa questão do descendente sendo apresentada a todo momento. A gente vai ver que quando a gente falou semana passada também, em Abraão, o que é prometido ali é uma descendência. E eu gostaria de abrir com vocês, falando sobre essa questão da descendência, lá em Gálatas 3, capítulo 16, eu vou pedir para o Aquias ler para a gente esse versículo. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. É bem explícito, né, o que é expresso aqui, né? É uma referência que Paulo está usando aqui, que está lá em Gênesis 13, versículo 15, 17, 8, né? Que está falando sobre um descendente. É claro, naquele momento da história, Abraão está ali, o que está sendo prometido naquele momento a Abraão, melhor dizendo, é quanto a promessa de que Isaac viria, e que a partir dali daria-se o início a um povo, a uma família da fé, né? Queria também pedir, aproveitar também, para a gente... para ler aqui Romanos 5, de 15 a 20, eu vou ler aqui porque é um texto um pouco longo e a gente não pode, a gente não tem tanto tempo hoje para a gente falar sobre duas perguntas, assim, de uma forma muito extensiva e exaustiva. Então, é um texto que a gente já tem mencionado ao longo dessas aulas, falando sobre quem é o homem, sobre o pecado. Romanos capítulo 5, de 15 a 20, diz o seguinte:
Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Texto maravilhoso, né? E é importante a gente perceber como que essa graça ela é manifesta. O texto ele fala várias vezes sobre essa graça sendo manifesta a muitos. A gente vê nesse texto a gente vê que esse muitos ele vira todos também, mas todos para a justificação que dá a vida. E a primeira pergunta que eu quero fazer depois dessa, com exceção, né, do catecismo que a gente fez aqui agora no início, a primeira pergunta que eu, Narciso, quero fazer para vocês é por que é errado dizer que Jesus Cristo representa toda a raça humana? Aqui, por favor, Nicolas. Eu suponho aqui que você esteja se referindo ao fato de que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, tinha como objetivo libertar, pagar os pecados dos eleitos. Isso mesmo. A gente está falando sobre o alvo do pacto da graça, as duas partes, né? Cristo como mediador e os eleitos como aqueles que são salvos, né? É nesse sentido. Por que então que Cristo ele representa dessa forma, a forma salvífica, somente os eleitos, e não todas as pessoas, sem exceção? Pergunta difícil, né? Gosto de pergunta assim. Que dá aquele silêncio. A Ivanete, por favor, Nicolas. Pode falar, Ivanete. Não tem problema, a gente tem um microfone. A gente tem um microfone para todo mundo ouvir. Eu penso talvez porque os eleitos são aqueles que vão aceitar Jesus Cristo. Uhum. Né? Na verdade, não são todos que vão aceitá-lo. Então, ele morreu por aqueles que realmente vão crer nele e vão aceitar ele. Sim. Eu sei que é um assunto bem espinhoso, justamente porque no nosso contexto, principalmente o contexto brasileiro, né, a gente fala muito sobre sobre um Jesus que ele vem oferecer a chance de salvação. O que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso, tá bom? Existe uma diferença muito grande entre salvar e oferecer a chance para salvar. Onde você pode escolher ser salvo ou não. Onde você é salvo ou não é salvo. Existe uma diferença, assim, abissal entre uma coisa e outra, tá? Mas eu gostaria de ler um texto com vocês. Eu convido nossa irmã Karina, se estiver disponível, da gente ler o texto de João, capítulo 17, o Evangelho segundo João, capítulo 17. A gente vai ler 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 20. João 17, capítulo 17, versículos 9 e 20. Por favor, Karina. 9 e o versículo 20.
A palavra do Senhor diz assim: eu rogo por eles, é esse mesmo? Esse mesmo. Peraí. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Pode ler e até o neles 20. sou Só o glorificado. 20, Karina, por favor. Só o versículo 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É bem assim esclarecedor, acho que o texto, né? Jesus aqui ele está falando sobre, ele está num contexto onde ele está prestes a ser entregue para isso no período de Santa Ceia, quando Jesus institui a ceia, Jesus está ensinando nos seus discípulos, está consolando os seus discípulos, falando que logo ele vai ser entregue, e realmente logo ele vai ser entregue naquela mesma noite que Jesus está falando essas palavras. Jesus vai ser entregue aos soldados, né, do sumo sacerdote, para que no outro dia ele seja crucificado. E Jesus está fazendo aqui o que a gente chama desse texto de João 17, de oração sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus ele está intercedendo, ele está orando por aqueles que Deus deu a ele, Deus Pai colocou nas mãos dele, e também está orando por aqueles que ainda viriam a crer. Pode falar, Kias. Esse assunto me interessa bastante. Eu acho assim muito profunda essa reflexão, porque quando eu era adolescente, até a minha adolescência, eu fui criado na igreja, e nem sempre a gente escuta algumas coisas que são diferenciais da doutrina reformada. E quando você fala assim, o texto está claro quando a gente para estudar. Quando a gente não para estudar, a gente fica assim, será mesmo? Então eu posso dizer da minha experiência que eu tinha uma mentalidade, fui confrontado quando eu tinha 16 anos mais ou menos por um pastor lá da minha cidade, começou a me ensinar de fato as doutrinas que diferenciam a igreja reformada, a igreja presbiteriana, de outras igrejas, inclusive evangélicas. E foi nessa época que eu comecei a entender como a Bíblia, principalmente as cartas paulinas, são explícitas quando se referem ao fato de que a salvação não é para todos. A princípio, a gente pode até pensar, como assim não é para todos? Não é para todos. Não é só porque nem todos querem, mas é porque nem todos foram eleitos. Exatamente, por isso não aceitam. Então, quando a gente para estudar esses assuntos, eu tenho uma série de conhecimentos, uma série de doutrinas que são relacionadas e que nos esclarecem, nos ajudam a entender. Uma delas são as doutrinas a respeito dos decretos de Deus, da soberania de Deus, o fato de que Deus decreta o que vai acontecer. Então Deus não escolhe aqueles que, deixa eu ver quais que vão escolher. Eu tenho uma pré-ciência de que fulano e beltrano vai crer, então aí é que eu vou escolher. Não, é o contrário. Primeiro Deus decreta. Porque Deus decretou é que nós vamos aceitar. Então, o fato de que nós somos eleitos não está baseado no fato da nossa escolha. É muito contrário. Porque Deus decretou, porque Deus elegeu, é que nós vamos crer quando nós viermos a existir. Porque nessa época em que Jesus faz a oração sacerdotal, alguns dos eleitos já existiam e outros ainda não. Uhum. Nós não existíamos. E é por isso que ele fala aqui no 20. Não rogo somente por estes que existem agora, nesse momento. Mas por aqueles que virão. Mas por aqueles que vierem a crer em mim, quer dizer, aqueles que virão no futuro. Não simplesmente daqueles que possivelmente vierem a crer. Não, aqueles que ainda vão existir. Né? Então, todos nós somos frutos da eleição. Todos nós somos tributários dessa graça. Tanto os do passado quanto os do presente. Então eu posso dizer com certeza que eu não entendia isso
e a partir do momento que fui estudando as doutrinas reformadas, mudei a forma de entender, porque não pude resistir à clareza da doutrina reformada. Então, eu recomendo que se você tem dúvida, não desista, continue estudando, porque aos poucos as coisas vão ficando cada vez mais evidentes. Que de fato nós não merecemos, que de fato nós só escolhemos viver com Cristo porque Deus fez uma obra em nós. A salvação, portanto, não está baseada na minha vontade ou na minha disposição de crer. A salvação é uma obra da Trindade. Deus Pai elege, Deus Filho salva, Deus Espírito Santo aplica a salvação em nós. A economia da Trindade, né? A gente aprende isso. É um termo que a gente tenta entender como que opera, né? Como que a Trindade opera na salvação do homem, né? Deus como o autor da salvação, Deus Filho como o consumador da salvação e Deus Espírito Santo aquele quem aplica a salvação. É claro, são Deus em igualdade, são um só, não se limitam a isso, operam da mesma forma como seus atributos são manifestados. Lembram? Quando Deus opera o seu amor, ele ao mesmo tempo aplica a sua justiça, a sua misericórdia, até mesmo a sua ira. Porque o amor de Deus ele também é manifestado nisso, em salvar uns e aplicar a sua justiça sobre aqueles que não creem. É importante a gente falar sobre isso, mas olha só que interessante. O Aquiles ele falou uma palavrinha aqui, que quem é despreparado, no sentido de que fica só com um versículo-chave, sabe? Parece que é um super trunfo. Peguei aqui uma carta, aqui um super trunfo que ganha da sua e pronto. Não, não é isso. Olha só esse versículo. Quando Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aí? Deus então quer dizer que ele viu quem ia ser salvo e por isso elegeu? Não, não é isso. Porque se você dizer que Deus elegeu baseado no que ele viu no futuro, você vai cair numa outra pergunta. E quem fez o futuro? Deus ele não é o Senhor do tempo? Não é ele quem constrói o tempo? Então como que funciona isso, né? Mas olha só, outra passagem que essa semana me deixou de cabelo em pé. Se eu tivesse aquele cabelão, gente, ainda, ficaria desse tamanho, meu cabelo. Olha só, o texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento Jesus ainda não tinha sido, não se encarnou. Jesus ainda não tinha sido, a ideia e a imagem de Cristo não tinha ainda sido, não era claro, né, não era revelado. Existia apenas o povo de Deus, logo tudo depois do exílio. Aqui Deus está falando com os sacerdotes, mas ele enfatiza aqui que o sacrifício e as ofertas dos sacerdotes eram muito ruins. Os versículos anteriores estão falando ali que eles estavam gastando até, desperdiçando madeira, porque o sacrifício que eles estavam fazendo estava errado. Daí Deus ele fala que existem sacrifícios no redor do mundo. Como que a gente explica um texto desses falando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Como que a gente resolve um problemão desse? Porque hoje as teologias têm falado muitas coisas. Jesus é só mais uma opção. Jesus ele foi um cara muito legal, foi um grande mestre, mas assim como Maomé é, Jesus pode ser. Como Buda é, Jesus pode ser. Como Krishna é, Jesus pode ser. Como qualquer outra divindade pelas culturas, Jesus pode ser. Até mesmo, o pastor Patrick vai gostar dessa referência agora. Até mesmo Thor, na cultura nórdica, Jesus pode ser. O pastor Patrick está rindo lá porque ele entendeu. Então, como que a gente explica uma passagem difícil dessa, uma passagem profética? É interessante ver que ao estudar um texto como esse, estudando os verbos, o texto aqui no original, ele pode dizer sim que o que
por mais que pareça ser presente, ele pode ser traduzido como futuro. Por mais também que, por ser um texto profético, ele também está falando, possivelmente, apontando sobre uma realidade ruim no presente, mas apontando para uma solução no futuro. E essa solução é Jesus. Porque Deus ele não vai fazer nenhuma revelação se contrariando, esquecendo de si mesmo. Não é verdade? O homem não quando ele descumpre o pacto das obras, Deus já não imediatamente providencia e revela parte ali naquele momento da história quanto o pacto da graça. Deus, em primeiro lugar, lembre-se disso, ele é fiel a si mesmo. Ele não é fiel ao que você vai pensar dele. Ele não é fiel às suas obras que você pensa que são obras de justiça. Ele é fiel a si mesmo. E é por causa dessa fidelidade, onde também é revelado o seu amor, é que ele demonstra e derrama graça sobre um povo eleito. Semana passada a gente viu essa pergunta, né? Não seria injustiça da parte de Deus escolher uns e salvar uns e não salvar outros? Não, porque acho que um rapaz que veio aqui semana passada, o Mateus, falou isso. Não, porque o certo é condenar todo mundo, porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. E se Deus quiser salvar alguns, isso é graça. E o que é graça? Graça é o amor e o favor de Deus em não dar aquilo que a gente merece. Pode falar, Kias. Só um pequeno detalhe, que você falou que Deus Deus é fiel a si mesmo, né? O hino 32 teve a letra alterada, porque antes nós cantávamos: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. E depois houve uma revisão, né, da comissão de música sacra da IPB, e foi alterado para Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Assim. Que é biblicamente coerente, né? Em primeiro lugar, Deus ele é fiel a si mesmo, não a mim, não ao que eu quero fazer, né? E pela graça de Deus a gente vai conseguir falar um pouco sobre a pergunta de número 32, que diz o seguinte. Alguma pergunta até aqui, antes da gente ler e para a pergunta número 32, referente à pergunta 31, a quem são, né, as partes, né, ou com quem foi feito o pacto da graça? Alguma pergunta referente a esse tema? Não? Então eu vou dar sequência aqui. A pergunta de número 32 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? A primeira pergunta é quem, e agora é como. Como que é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Uma pergunta que eu queria ouvir de vocês. Uma resposta, melhor dizendo. Como que é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Presbítero Gilson, por favor. A graça de Deus no pacto da graça é manifestado pelo envio de Jesus Cristo, né? Justamente para cumprir o que foi já planejado, né? Para salvar os eleitos. Então acho que a manifestação da graça é através da vinda de Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. A primeira parte da resposta que o nosso catecismo dá é a seguinte: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente, essa palavra é importante, prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele. A gente já viu que essa escolha do Senhor é algo que reflete também a sua graça aplicada em nós, é também uma demonstração de uma ação ativa de Deus em fazer isso, né? É importante a gente pensar dessa forma, porque existem teologias, e eu já falei algumas vezes isso, eu acho importantíssimo ressaltar, porque a nossa teologia no contexto brasileiro está inundado disso. Existem teologias que ensinam em suas igrejas e, infelizmente, pensem nisso, estão ensinando nesse exato momento, agora, às
10h35 da manhã, do dia 28 de maio de 2023, de que Deus ele tem uma obrigação com você. Se você dizima, se você oferta, se você jejua, Deus ele tem uma dívida com você em te dar aquilo que você quer. Nesse exato momento estão ensinando isso em muitas igrejas. No nosso contexto, não vamos ir mais além, senão vai ficar muito triste a situação, porque no mundo inteiro é também pregado esse tipo de coisa. E que privilégio a gente estar aqui, num domingo de manhã, ouvindo de que Deus não tem nenhuma dívida conosco. Muito pelo contrário, nós temos uma dívida com o Senhor. E que essa dívida foi sanada, foi prometida há muito tempo, foi instaurada na eternidade, foi revelada no nosso tempo, imediatamente quando nós pecamos e decidimos voluntariamente. Se Deus livremente resolveu oferecer um mediador para nós, isso é porque livremente nós escolhemos viver longe de Deus. Isso é importante, a gente ter essa mentalidade sistematizada na nossa mente, de que não existe ponto sem nó. Não é esse o ditado popular? Não existe ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Existe algo que Deus faz. E quando a gente está falando de pacto, a gente está falando de um termo jurídico, a gente está falando de um termo do meio do direito. Então, existem questões que são compensatórias. Faça isso, não faça aquilo. Se fizer isso, vai ser feito aquilo. E mesmo assim, no pacto da graça, isso é manifesto. A graça de Deus ela é manifestada porque existe uma dívida, existe uma dívida de pecado, de queda, onde Deus, então, voluntariamente, para saciar essa queda, para saciar essa dívida, oferece voluntariamente o seu Filho, onde ali então, sanada qualquer dívida. Mas do mundo inteiro, a gente acabou de ver que não. Porque Deus ele não está oferecendo uma chance para nós. Deus está oferecendo a salvação para nós. E essa salvação ela é dada para aqueles que creem. Eu não preciso, talvez, ler com vocês, mas acho que é bom a gente abrir a Bíblia lá em João 3,16, que é o versículo mais famoso da Bíblia, o mais citado, o mais publicado no Facebook, no Instagram, mais, sei lá, pichado no muro. Tem em tudo quanto é lugar que você for, vai ter o João 3,16. João 3,16 diz o seguinte. Eu lembro de uma pregação do pastor Patrick, me veio agora na mente, que ele fez uma pregação maravilhosa e expositiva nesse texto aqui, e me impactou muito. Faz mais de um ano isso já. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto muito belo, muito lindo e muito, muito claro. Deus ele fez isso. Deus ele resolveu fazer isso. O texto não está falando assim, Deus foi obrigado pelo mundo de tal maneira. Não, o texto não está falando isso. Deus ele amou o mundo de tal maneira. Nicolas, Dona Clarice. Exatamente. Você quer? Ele deu pra gente. Isso. Quer dizer que aceita se você quiser. Esse é uma pessoa vai pensar ou assim, eu vou aceitar ou não. E é interessante, a gente leu hoje de manhã e é impressionante como Deus ele prepara todas as coisas. Hoje é dia que no nosso calendário, na nossa liturgia cristã, né, nós comemoramos o dia de Pentecostes, que é quanto à vinda do Espírito Santo, que é uma promessa, né, no meio ali que foi dado a uma festa judaica, a festa de Pentecostes, né, 7 semanas, e no próximo dia, mais um dia, que dá 50 dias, né, isso sendo cumprido. E essa promessa do Espírito Santo, onde Jesus ele fala que o Espírito Santo é o Consolador. E parte desse consolo, parte da demonstração, melhor dizendo, deste consolo, é lembrar aquilo que Jesus ensina. Lembrar aquilo que Jesus fez. E a graça de Deus, nessa aplicação da salvação no nosso coração, no meu e no seu coração, e se Deus assim permitir, no seu que está aí nos ouvindo também, que ainda não conheceu a Cristo, é fazer com que a gente seja constrangido de tal forma,
onde a gente é também, como parte dessa graça expressa no nosso ser, que é nos dado livremente, nós também livremente escolhemos isso. De tal forma que a gente descarta qualquer outra possibilidade ou qualquer outra escolha e olhamos para Cristo como a nossa única salvação, como a nossa única esperança. Entendendo que, mais ainda, de que Jesus não é apenas a única escolha que nós devemos tomar, mas Ele é tudo que nós temos no final de tudo. Isso, e nos dá a palavra, porque a palavra de Deus, Jesus mesmo fala isso para os fariseus: se vocês crescem em mim, vocês creriam de fato que está na palavra, porque a palavra fala sobre mim. E esse Jesus, ele veio. Deus precisava se encarnar? Deus, ele precisava sofrer com as mazelas dos seres humanos? Deus precisava sofrer tentação? Fala para mim, qual que é o sentido lógico e racional disso? Qual que é a vantagem que Deus, na sua majestade, na sua glória, teria de fazer isso? Eu, na minha pequenez, eu fico às vezes contemplando informações sobre o universo, sobre uma nova galáxia que foi descoberta, uma nova constelação. Eu vibrei quando foi tirada aquela foto do buraco negro no meio da nossa Via Láctea. Eu achei maravilhoso isso. E eu fico pensando, nossa, que bom, que legal que deve ser viajar pelo espaço e ver essas coisas. E Deus, que é o Criador disso tudo, pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele vem à nossa realidade. No pálido ponto azul, como diria o Carl Sagan, né, pastor? Como diria o Carl Sagan, um pálido ponto azul. Ele vem na nossa realidade. E Ele se compadece de nós. Sofre no nosso lugar. Em tudo é tentado, mas em nada peca. E que vantagem é isso? E morrer para um monte de gente que não presta. Por isso que é graça, é dado. Isso é resumido, né, na verdade, por aquele texto de 1 João. Deus é amor. Deus é amor. Essa resposta do Catecismo Maior é bem extensa. É bem extensa mesmo. É bem extensa. Então a pergunta é: como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Tudo nos é oferecido. Tudo. Seja o crer, seja o permanecer em Deus, seja o receber as graças diariamente. Todos os meios de graça são dados. Nada é condicionado à nossa ou merecimento ou condição no dia, né? Hoje eu mereço, amanhã eu não mereço. Não. A nossa permanência em Deus, a nossa salvação, todas as coisas nos são doadas. Até mesmo a fé, que é a condição para isso. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo nos é dado. Posso fazer uma propagandinha disso aqui? Claro. A Casa Editora Presbiteriana lançou agora os símbolos de fé desse tamaninho, assim, ó. Olha isso. Dá, acho que R$7, R$8 cada um, é muito barato. Eu comprei 3 logo uma vez para casa. Tem a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, tudo num volume só. Muito bom. Aí, ó, o jabá feito. Uma propaganda aqui, vale a pena. Vale a pena. A editora Cultura Cristã é uma editora presbiteriana, né? Editora Cultura Cristã, ela é dos nossos círculos mais reformados, né, mais conservadores da doutrina. E é interessante, aqui dando continuidade ao que a resposta dá, que é, né, oferecendo Jesus, né, um mediador, né, a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele, promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar esta fé, com todas as mais graças salvadoras e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus
e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. É interessante, olha só que interessante como nossa confissão coloca nessa resposta. Promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé. A gente não tem o Espírito Santo, aqui fica bem claro que nós não temos o Espírito Santo para que nós usufruamos dele e simplesmente sejamos apenas consumidores do Espírito Santo. Mas para que nós agora sejamos morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo, através de nós, faz então essas boas obras. Né? A gente viu semana passada, né, que nós não somos salvos por obras, mas para as boas obras. E essas boas obras, ela é manifesta pelo poder do Espírito Santo. E só um parênteses aqui, mas eu acho que é muito importante, que é uma conversa que eu estava tendo com o pastor Tiago semana passada, no final do culto, quanto ao Deus e Espírito Santo. Muitas vezes nós temos a tendência de enxergar Deus e Espírito Santo como o Gasparzinho, como o nosso amiguinho, o fantasminha camarada. É assim que, né, o filme dos anos 90, né? O fantasminha camarada. A gente trata o Espírito Santo dessa forma, como se fosse uma aura, como se fosse um sentimento, e não tratamos ele como é, Deus expresso, Deus Espírito Santo. Deus que é a exata revelação daquilo que também foi prometido no Antigo Testamento. Quando a gente vai ver, por exemplo, na Aliança Mosaica, a gente vai falar um pouco disso semana que vem, o pastor Patrick vai dar uma aula sobre como que essas dispensações foram manifestas, como a graça foi manifesta no Antigo Testamento, se eu estiver correto, pastor. Então não deixem de vir semana que vem. Que na Aliança Sinaítica, na Aliança Mosaica, por exemplo, existia o tabernáculo, onde naquele tabernáculo existia uma ala dentro dele. E dentro daquela ala existia uma ala menor ainda, que era o Santo dos Santos. Onde ali estava a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, com esqueci o nome agora, com bastão, acho que é o bastão de Arão florido. Onde estava o maná também do deserto. E ali representava, e ali estava a glória de Deus, onde Deus fazia presente ali naquele meio, no meio do povo. De forma que quando a nuvem que estava sobre o povo também, que era a manifestação de Deus naquele momento, se mexia, todo mundo levantava, desmontava as tendas e seguia aquela nuvem. Quando Jesus veio, a palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele então tabernaculou com os homens, isto é, Jesus fez morada com os homens, e não apenas como uma aura, como muitas teologias hereges têm a nos dizer que Jesus, na verdade, Jesus não existiu, Jesus é uma presença. No primeiro século, os apóstolos tiveram que lidar com o gnosticismo, porque o gnosticismo acreditava que a matéria é ruim e que somente o espírito é bom, e é por isso que Jesus não pôde se encarnar. Jesus, então, ele era um espectro que estava entre os homens, o que não é verdade. E quando ele nos promete o Espírito Santo, e que vem no dia de Pentecostes, que é o que a gente está comemorando hoje também, é o mesmo Deus que habitava em tendas, é o mesmo Deus que se encarnou e que é Jesus, é o mesmo Deus que habita em nós, cumprindo perfeitamente todas as alianças, tudo o que a gente viu até agora, ao longo da história. E é lindo isso, porque nisso demonstra a graça de Deus. Mas existe um mediador, que é Jesus. E é nele que a gente precisa ter fé. E eu queria saber de vocês, também nesse sentido, que é importante a gente fazer essa definição. O que é um mediador? O que é um mediador? Bem simples a pergunta, né? O que significa essa palavra, mediador? O que é mediador? Quando a gente vai abrir o dicionário, o que está escrito lá? Oi? Corretor de office. Mediação é o trabalho de aproximação entre duas partes. E conciliação dos interesses. Conciliação dos interesses. Olha, que definição bonita. Conciliação dos interesses.
Que termo técnico e bonito, né? E bem compreensível, né? Conciliação dos interesses. Importante isso. Deus tem interesse em salvar. Enquanto o ser humano tem interesse, por mais que ele não expresse isso, por mais que ele queira negar que Deus exista, no fundo do seu coração, ele tem interesse em ser salvo. Precisamos de um mediador, então, para isso. Lembrando, Jesus não é um remendo na história, tá bom, gente? Deixar isso bem claro. Não é tipo assim, puxa, Adão e Eva pecaram. Meu Deus, o que eu faço agora? Deus pensando isso, tá? Meu eu, o que eu faço? Ah, vou ter que dar um jeito. Ô, Jesus, vai lá, conserta isso pro Pai. Não, não é assim. Não é assim que a Trindade opera. Não é na gambiarra, né? Deus, ele opera de uma forma santa e perfeita. Deus, ele opera de uma forma incisiva e assertiva para conciliar, então, sim, os interesses. Em Deus, em querer dar essa salvação e dar essa salvação, e o ser humano em receber essa salvação. Então, o mediador, ele proporciona isso. O mediador é aquele que concilia duas partes em inimizade. É importante isso, né? É importante a gente enfatizar esse termo. Duas partes em inimizade, uma contra a outra. Para deixar uma forma bem explícita, para não falar nada bonitinho, né? Falar qual que é o que o pecado faz com a gente. Né? A gente está falando sobre o homem, é importante a gente falar também que nós, como homens, estamos em inimizade eterna com Deus. Não num período, mas eterna. Então, por que para sermos salvos, os pecadores eles precisam desse mediador? Para que a gente, então, seja reconciliado, fazer a reconciliação das partes. E eu queria saber também de vocês, ouvir de vocês, para a gente finalizar a nossa aula, por que o crente, então, ele deveria querer? Não estou falando que ele deveria obedecer, mas por que ele deveria querer obedecer à lei de Deus? Eu gosto de pergunta difícil, gente. Eu amo pergunta difícil, eu amo pergunta que provoca. É desse jeito que faz a gente funcionar, né? Sim, exatamente. A lei de Deus, a gente viu ali em Romanos 5 que a lei ela foi dada para que se manifestasse ainda mais o pecado, né? Para que a gente olhasse para a lei, não para que Deus está dando ali a lei para que agora a gente peque mais. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos dizendo que a lei ela foi nos manifestada, ali, ela foi nos revelada, justamente para que a gente olhe para ela, observe ela e fale assim, eu não consigo cumprir isso. Deus está exigindo isso. Eu não consigo. Eu preciso... Isso. Exatamente. Vai e não peques mais, não é? Jesus ele ensina isso. Vá e não peques mais. Então, ele deveria então querer obedecer à lei de Deus, porque ela é o caminho que ele então designou para a salvação. A gente não está falando sobre um caminho que faz com que conforme a gente vai indo, a gente vai ser salvo nesse caminho. Muito pelo contrário. Nosso catecismo ele responde ali que as nossas demonstrações de que nós somos salvos são evidência de que Jesus entrou na nossa vida. O nosso testemunho, ele fala também. É importante a gente pregar a palavra e o nosso testemunho, ele dá mais força ainda para aquilo que a gente crê. É por isso que a nossa palavra, ela não pode ser vazia. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele fala sobre uma fé sem obras então é morta. Ele não está falando ali que as pessoas são salvas por obras, mas ele está falando, evidenciando de que a salvação ela é evidenciada então por obras humanas, obras que a gente está fazendo, que a gente consegue ver. E que se a gente compreender que essa salvação é dada de graça e que é o Espírito Santo operando em nós, não é meramente uma obra humana feita pelas nossas próprias mãos, mas é uma obra onde Deus ativamente está fazendo com que nós operemos essas obras. Não como umas marionetes, como muitas teologias que detestam e odeiam a doutrina calvinista, né, e que batem num espantalho de que nós somos como é que fala aqui? Nós somos robôs, não é? Não é disso que a gente é acusado muitas vezes, de que nós acreditamos que Deus nos trata como robôs, marionetes. Não é isso.
é que nós fomos convencidos de uma forma tão irresistível, tanto que na Tulip, né, o quarto ponto das doutrinas da graça, fala sobre essa graça irresistível, né? Vai falar justamente por isso, que nós enxergamos então o fazer e o viver, e o respirar e o existir, fazendo sentido apenas quando nós estamos fazendo isso para Deus. Nós fazemos isso livremente, porque nós somos convencidos de uma forma tão profunda e tão graciosa, de que nós hoje só queremos então obedecer aquilo que Deus exige. E nós não vamos conseguir. Eu não quero te iludir essa manhã de achar, de fazer colocar no seu coração de que nós somos salvos porque nós obedecemos ou não obedecemos à lei de Deus. A palavra é muito expressa, nós não obedecemos à lei de Deus. É por isso que nós precisamos de um mediador. Eu amei esse exemplo, que concilia as partes. Que concilia as partes. Então, que a gente tenha isso em mente, que nós precisamos crer em Jesus, que nós precisamos desse amor de Jesus na nossa vida, e nós precisamos confessar isso no nosso coração. E eu não estou falando simplesmente expressar isso de uma forma visível, mas de uma forma íntima, uma forma invisível, de uma forma que só você consegue fazer. Porque no seu íntimo, o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que mantém esse mundo, que te conhece, ele sabe o desespero que habita no seu coração, e ele te incentiva hoje, como parte dessa graça, a buscá-lo, a descansar nele, a colocar as suas mazelas diante dele, porque às vezes a gente cria a mentalidade de que pronto, nós somos salvos, e de que o Espírito Santo, ele é eficaz apenas nisso, em aplicar essa salvação, e agora a vida que segue, nós somos salvos, agora nós seguimos a nossa vida. Não, ele é o Consolador. A gente não viu isso essa manhã? Ele estará, através dele, Jesus está conosco todos os dias. Não é essa a promessa que Jesus nos deu quando ascendeu aos céus? 50 dias antes da vinda do Espírito Santo? Então nós precisamos sim ter essa mentalidade de que quando nós cremos em Cristo, nós estamos então assim reconciliados com Deus Pai. Nós recebemos essa salvação. Essa salvação é eterna, ela não se perde, ela se mantém, porque não depende do nosso querer, não depende da nossa força, não depende daquilo que nós fazemos. E eu queria ler uma última passagem com os irmãos antes da gente encerrar, que está lá no Evangelho também, segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. É interessante ver como que o apóstolo João aqui está falando sobre o ser humano como um ser humano mesmo. Não a ideia do que é o ser humano. Não aquilo que pode ser traduzido hoje em dia por muitas psicologias como a alma simplesmente, como uma ideia de conglomerados biológicos e químicos ali que formam o ser humano. Está falando do ser humano na sua integralidade. O ser humano em todas as suas áreas. O ser humano que crê em Jesus não é mais chamado de pecador. O ser humano, o homem que crê em Jesus, é chamado então de filho de Deus. E que identidade maravilhosa. Eu prefiro ser chamado de filho de Deus. Eu prefiro não ser chamado daquilo que Satanás vem me chamar todos os dias. Que vem me acusar todos os dias. De me lembrar da minha dívida todos os dias. Eu prefiro lembrar daquilo que Jesus fez por mim. Do sacrifício que ele fez por mim. De que diante de Deus Pai, eu sou visto com os méritos que Cristo, que não pecou, e que Jesus recebeu lembrar que Jesus foi quem recebeu todo o castigo que eu merecia. E
para isso nós não precisamos mais sacrificar cabrito, nós não precisamos sacrificar boi, nós não precisamos nos vestir com uma roupa especial. Nós precisamos apenas crer. E que privilégio, e que jeito fácil, e que jeito acessível, que qualquer ser humano, não importa a sua debilidade, por causa da natureza caída, por causa de um mundo caído, todo ser humano recebe a oportunidade de crer em Jesus, de amar Jesus, de ser alvo constante desse amor, para que mude então assim o nosso entendimento, para que mude então assim as nossas ações, para que mude assim então o lugar onde nós estamos, e que para que então assim nós possamos trazer um pequeno vislumbre para esse mundo caído do nosso lar eterno, que ainda está por vir, como cidadãos perfeitos, imperfeitos, melhor dizendo, que nós somos hoje, mas sendo capacitados pelo Espírito Santo a trazer para esse mundo, a trazer para o benefício da salvação, sermos agentes dessa salvação, ao levar a palavra, ao testemunhar dessa palavra. Nós somos então hoje chamados para sermos homens e mulheres de Deus que levam a boa mensagem para um mundo cheio de dores, um mundo totalmente carente e desesperado por esse mediador. Mais alguma pergunta, queridos? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Doriana, por favor. Então, quando você, no início, falou sobre a questão, acho que foi da pergunta 31 ou 32, que fala sobre os escolhidos, né? Que, na verdade, porque Deus escolheu alguns e outros não, que a maioria das pessoas não conseguem entender essa questão. E, assim, como o irmão falou, eu também, na minha adolescência, eu tive muitos questionamentos, porque a gente olha algumas coisas na Bíblia e a gente fica perguntando, mas por quê? Né? A questão de Moisés não entrar na Terra Prometida, a questão de já perder todos os filhos, tudo que tinha. A gente vai questionando algumas coisas quando a gente tem uma fé ainda muito infantil, né? Mas, com o passar do tempo e com o estudo e com a gente, na verdade, pedir muita ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender a palavra, porque eu acho que o importante, sempre que a gente for ler a palavra, é a gente pedir auxílio do Espírito Santo para que a gente entenda. Eu comecei a entender que existem coisas na palavra, e a própria Bíblia diz, que tem coisas que não foram feitas para o entendimento do homem. Porque Deus escolheu a mim, não ao meu filho, ou ao meu marido, ou enfim. Só Deus tem a resposta para isso. E Deus sendo Deus, e Ele sendo soberano em todas as coisas, Ele não tem a obrigação de me explicar absolutamente nada. Sim. A grande diferença exatamente naqueles que são escolhidos é exatamente essa consciência. Você não vai questionar Deus, você vai apenas crer. Né? A gente sabe, a palavra fala que aqueles que foram escolhidos, eles creem em Jesus, porque Jesus é o único elo que nós temos com Deus. Né? Através de quem mais nós vamos chegar a Deus, se não for através de Jesus Cristo? Né? Então, nós, na verdade, precisamos entender que a palavra é nos dada para que nos mostre o caminho a seguir. E não a questionar, porque Deus, sendo Deus, Ele é soberano sobre tudo, então nós não temos que questioná-lo, nós temos que viver exatamente como Ele nos ordena viver. Sim. Né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é eficaz quando nós, na verdade, nos colocamos a viver a palavra. Porque se nós ficarmos como meninos teimosos, relutando, nós não vamos viver a palavra. Né? Exatamente. Há algum tempo eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo sobre o desafio que é descansar. Descansar, é muito fácil descansar. Não é fácil não. Muitas vezes no nosso desespero a gente quer entender, por mais que e bate o pé e quer entender. E quão difícil é falar para Deus: Senhor, eu quero descansar.
Eu tive um câncer cerebral em 2003 e eu recebi o diagnóstico assim, bem uma tarde, assim, bem sozinha e tal. E eu não ouvia o mundo quando eu saí do médico, e eu não ouvia nada. Eu simplesmente saí do mundo e eu só ouvia a palavra de Deus quando me dizia todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu cheguei em casa para dar notícia ao meu marido, eu falei para ele assim, descansa, porque Deus está no controle de todas as coisas. E realmente eu decidi descansar no Senhor naquele momento. E entreguei e fiquei 6 meses do dia que recebi o diagnóstico ao dia de fazer a cirurgia. E dormi todas as noites e trabalhei todos os dias. E realmente não tive nenhum medo ou temor, porque eu realmente descansei, eu decidi descansar em Deus. E quando eu acordei na sala de cirurgia, depois da cirurgia, eu acordei ouvindo um hino. E eu tinha plena certeza de que eu estava no céu. Eu dizia assim, eu estou no céu? A enfermeira disse, não, você está na UTI. Então, assim, quando você coloca as coisas na mão de Deus, você tem que realmente descansar. Esse descanso é a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas e o que acontecer vai ser exatamente aquilo que Deus determinou. Né? Então, assim, esse descanso, para nós que somos cristãos, nós precisamos ter descanso em Deus, né? Sobre toda e qualquer circunstância. Eu já falei isso acho que no encontro da família que a UPH realizou ano passado, que talvez seja esse um dos motivos pelo qual os ímpios odeiam tanto o povo de Deus. Porque a gente tem essa paz que excede o entendimento. Que é dado pelo Espírito Santo, que nos dá também a iluminação para entender a palavra, porque tem muito teólogo que é ateu, meus queridos. Eu não quero desiludir vocês, mas tem muito teólogo ateu, né, que é só um estudioso acadêmico da Bíblia, mas que não crê na Bíblia. E conforme eu vou vendo como as pessoas tratam a palavra de Deus, tratam quem é Deus, não entendendo quem é Deus, eu vejo que parte da frustração de querer esse Deus, mas não aceitar nos termos que elas querem que esse Deus aceite nesse pacto, né? É o que faz com que elas odeiem tanto o povo de Deus, detestem o povo de Deus, persigam o povo de Deus. Seja de qualquer forma, das formas mais subjetivas, de uma formas mais objetivas, indiretas ou diretas, não importa. E que bom que é fazer parte do povo de Deus. Que bom que é saber que esse pacto de obras que foi quebrado por mim, por você, por qualquer pessoa que já existiu e que ainda vai existir, pelo bebê mais fofo da igreja. Esse pacto ele é restabelecido na pessoa de Jesus. Que foi concebido, que foi gestado, que nasceu como um bebê, que cresceu, que foi adolescente. Jesus foi adolescente, olha que graça. Jesus foi adolescente, fase difícil. E não pecou, olha só, ele não pecou. Jesus foi adolescente e não pecou. Jesus foi um jovem adulto, meu Deus do céu. Jesus foi um homem completo. Foi levado para o deserto, realizou milagres. Em tudo foi acusado, em nada precisou se defender, em nada precisou dizer alguma coisa, porque ele sabia, e ele sabe quem ele é. E essa identidade de saber quem é, ele também aplica em nós, através do poder do Espírito Santo, de que nós somos chamados filhos de Deus, não por vontade humana, não pelo sangue, nem pela nossa capacidade, mas é porque Deus quis assim. Mais alguma coisa, alguma observação? Tudo certo? Vamos orar então. Queria convidar o pastor Patrick para finalizar com essa oração. Você pode levar o microfone lá, Nicolas, por favor? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque é um grande privilégio, imenso, estar na Tua presença. Reconhecer que a Sua graça é irresistível de fato,
Não porque o Senhor simplesmente é poderoso, mas ela é irresistível por causa da quantidade e do tamanho do seu amor por cada um de nós. Louvado Deus seja o teu nome pela tua palavra que nos ensina a respeito do teu caráter santo, a respeito do teu poder imensurável, do teu amor impressionante, da tua graça bendita. Louvado seja o teu nome, Deus, pelo privilégio que nós temos de reconhecer as ações do Senhor na nossa vida, reconhecer como o Senhor nos salvou, reconhecer como o Senhor estabelece as suas obras antes mesmo desse mundo ser criado. Obrigado, Deus, pela vida de cada um de nós que está aqui. Nós clamamos, Deus, para que de fato nós tenhamos paz, tenhamos alegria, contentamento, satisfação no Senhor, entendendo o tamanho da tua graça, entendendo como o Senhor se manifesta nas nossas vidas, como a sua salvação foi manifesta, como as ações do Senhor, Deus, são realizadas nas nossas vidas, como nós podemos reconhecer o Senhor em todas as coisas, em todos os momentos. Nós louvamos o teu nome, Deus, pelo privilégio de conhecer o Senhor, pelo privilégio de podermos nos relacionar com o Senhor. Louvado seja o seu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Sim. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor continue derramando da sua graça sobre as nossas vidas, continue nos santificando, continue nos ensinando e nos preparando para o dia, Deus, em que chegaremos na tua santa presença de uma vez por todas e na presença definitiva do Senhor, aquela que nós podemos ver o Senhor, aquela quando chegarmos e o Senhor estará de braços abertos para nos receber em casa. Louvado seja o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, agora a gente vai ter o almoço da comunhão ali, você vai estar mais que convidado, o nosso MP está preparando um estrogonofe. Mais tarde, às 6 horas, nós temos o encontro de oração, vai ser ali na Sala do Céu, como tem acontecido todo domingo. Também tem o encontro de casais, vai acontecer agora dia 3 de junho, vai ser na casa do Edson e da Edivânia. Se você ainda não deu o seu nome, pode conversar com a Lívia, com o Henry, né? E a camisa da UPH dos 90 anos, se você ainda não fez a sua encomenda, então faça, né? Não importa se você é jovem, se você é criança, pode fazer sua encomenda lá, estamos ainda recebendo os pedidos, tá bom?